Então, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Revisão com o Fred. E hoje a gente vai estar fazendo a revisão para a prova de Química do terceiro bimestre. E a gente vai estar fazendo isso da seguinte forma. Primeiro, a gente vai estar passando aqui por esse resumo feito pela Larissa, pela Alisson, pela Bianca, tá? E esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, porque a gente vai estar passando por esse resumo e depois, cada partezinha da matéria, a gente vai estar fazendo depois uma atividade de revisãozinha rapidinho para lembrar dos conceitos, para reforçar esses conceitos, tá bom? Então, vamos começar aqui por esse resumo aqui que está muito bem feito. Então, vamos lá. Bom, a cinética química, basicamente, a gente estuda a velocidade das reações. A gente estuda quais são esses fatores e como eles influenciam na cinética química, tá bom? Então, a gente vai estar observando aqui dentro dessa aula a variação de concentração dos reagentes de uma reação, a velocidade média de uma reação, a teoria das colisões e do complexo ativado, fatores que alteram a velocidade e a lei da velocidade dos mecanismos de reação, tá bom? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a concentração, tá? Então, uma ressalva antes. Eu vou estar passando aqui pelo esse resumo, né, seguindo a minha aula, mas se vocês quiserem ter mais detalhes sobre isso, ele vai estar disponível na plataforma do APA. Recomendo que vocês façam uso desse material, porque está realmente muito bom, tá bom? Então, primeiro vamos analisar aqui esse exemplo, que é o exemplo do peróxido de hidrogênio. Então, a decomposição dele. Então, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que na primeira, por se tratar de uma decomposição, as moléculas, a concentração de mols por litros, na verdade, vai caindo com o passar do tempo, certo? Para dentro da formação de água e de oxigênio. Então, a gente pode concluir que, nesse caso aqui, quando você está desenvolvendo as reações, você vai ter o quê? A diminuição da concentração dos reagentes e o aumento da concentração dos produtos, por consequência, certo? Então, a gente pode entender que essas equações, elas vão acontecendo ao redor do tempo, né? Nesse caso aqui, do intervalo de 10 minutos, de 10 até 20 minutos, perdão, de 0 até 20 minutos, tá bom? E a gente pode também concluir que a variação de concentração vão seguir as proporções estequiométricas, porque elas não estão ali por acaso, certo? Então, vamos entender esse exemplo. Então, a gente tem aqui o peróxido, a decomposição dele. Então, você percebe que a concentração dele vai caindo ao passar do tempo, né? Dando a formação de água e de oxigênio, que vão ganhando concentração, porque vão sendo formadas, né? Então, a gente está percebendo que vai seguindo a estequiometria. Então, quando a gente fez aqui o balanceamento, então, deu 2 moléculas de peróxido de hidrogênio, geram 2 águas mais oxigênio. Então, a proporção de mols por litro nesse intervalo tem que seguir isso. Então, tem que ser se aqui, por exemplo, fosse 10, aqui tem que ser 10, 10, e aqui no caso, 5, né? Mas aqui no caso, obviamente, 0,2, 0,2, 0,1, que foi as concentrações remanescentes no intervalo de 10 até 20 minutos, certo? Então, que seria 0,5 menos 0,3, e aqui a mesma história, 0,5 menos 0,3, e aqui 0,25 menos 0,15, né? Mandando essas concentrações. Eu teria que seguir essa estequiometria para chegar no resultado correto. Então, a gente está entendendo os princípios das concentrações aqui ao redor do tempo na cinética química, tá bom? Agora vamos para a velocidade média, tá, de uma reação química. A velocidade média é realmente um conceito bem interessante. Por quê? Porque ele justamente ele calcula o quão rápido um reagente é consumido dentro dessa reação. Porque a gente estava falando ali atrás como a concentração de reagente impacta na reação. Então, a gente viu que os reagentes vão sendo consumidos ao passar do tempo para a formação de produtos. Então, a concentração de produtos, no final, é maior que a concentração de reagentes, certo? A rapidez da reação, tá? Então, ele justamente, assim, a velocidade média calcula o quão rápido esse reagente é consumido e um produto é formado dentro da reação, tá bom? Então, vamos entender. Essa aqui é a reação que vocês têm que saber, que a velocidade média é igual ao módulo do delta do reagente sobre o delta do tempo, tá? Então, a velocidade média de uma forma, nesse caso aqui, pode ser o volume do participante sobre o coeficiente estequiométrico de participante. Mas vamos entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, aqui a gente tem, pegando o mesmo exemplo da decomposição de hidrogênio, a gente tem o tempo, né? O tempo que é o período de 20, entre 20 minutos e 10 minutos no caso, né? Então, a gente tem que a gente entendeu já pela estequiometria das reações, que é a concentração de mol por litro de peróxido de 0,2, de água de 0,2 e de oxigênio de 0,1. Então, como é que a gente acharia a velocidade média do peróxido de hidrogênio? Simplesmente a gente vai utilizar o delta desse, né? O delta do peróxido, que é 0,2, concentração, né, molar dele, sobre o período de tempo, que é 10 menos 20 no caso, certo? Tudo em módulo. Então, a concentração dele, a velocidade média, na verdade, seria 0,02 mols por litro por minuto. E de forma análoga, a gente faria isso com os dois produtos, né? E a gente concluiria que
que também segue a proporção estequiométrica, né? Que a gente tinha visto da última vez. Então, a gente consegue entender que a velocidade média do peróxido sobre 2 mais a velocidade média do oxigênio sobre 2 mais a velocidade média do oxigênio sobre 1, a gente consegue achar com isso aqui a velocidade média geral da equação, né? Sabendo as três velocidades médias do produto, dois produtos, na verdade, os dois produtos e de um reagente, entendeu? Então, essa aqui é um jeito de achar a velocidade média rapidamente, tá bom? Então, bora para essa questão de teorias de colisões, que é o parte que eu acho mais divertido, né? Então, assim, teoria de colisões, ele simplesmente se baseia no seguinte, que reações, na verdade, muito rápidas têm diversas colisões acontecendo, e reações lentas têm menores, poucas colisões acontecendo. Só que essas colisões, elas para você ter uma formação de um produto, para você ter uma reação química ocorrendo, elas precisam ser efetivas. Então, o que faz com que uma colisão seja efetiva e afete, na verdade, a velocidade de uma reação? Então, é o seguinte, a gente tem que entender que a teoria das colisões, elas precisam ocorrer entre partículas, entre as partículas de reagentes. Então, para você formar um produto, dois reagentes precisam colidir. E elas precisam ocorrer na orientação geométrica efetiva, ou seja, na orientação geométrica apropriada, no caso. Ou seja, elas têm uma posição correta para acontecer. Se elas, por exemplo, eu suponho que nós tenhamos duas partículas aqui, elas ocorrerem aqui, a reação vai bater. Mas se vier aqui, talvez ela não aconteça. Então, precisa ocorrer numa posição geométrica favorável, certo? E também, obviamente, para essas colisões acontecerem, elas precisam de uma energia de ativação. Elas precisam de uma energia mínima para ocorrer, para que essas colisões, de fato, sejam efetivas, para de fato elas formem um produto. Tá? Então, essa é a teoria das colisões. Agora, nesse conceito, vamos passar um pouquinho para a questão do complexo ativado. Então, a gente sabe que, na nossa percepção anterior a isso, era que um reagente, reagente, por exemplo, AB mais C, já formava produtos A mais BC, nesse caso aqui, certo? Só que a gente agora aprendeu que, na verdade, não, tem um intermediário no meio, tem um chamado complexo ativado, tá? Que é um estado intermediário que fica entre o produto e o reagente, e ele é altamente instável, por isso que a gente só vê, a gente não percebe, assim, é muito difícil você captar em laboratórios, mas ele está lá, tá? Ok, então vamos entender o seguinte, nesse complexo ativado, a gente vai ter a questão da energia de ativação. O que é a energia de ativação? Que a gente acabou de ver que era um dos requerimentos necessários para que uma colisão seja efetiva. Então, a gente tem que entender que a energia de ativação é a energia que você fornece aos reagentes para você formar o complexo ativado. Então, é a energia mínima que você precisa para o quê? Para começar uma reação química. Então, se você tiver menos energia química, tá? Se você tiver a menor energia de ativação, no caso, por exemplo, para uma reação acontecer, o que você acha que é mais fácil, que acontece mais rápido? Uma reação que precisa de uma grande energia de ativação para acontecer e para formar um complexo ativado, ou uma pequena energia de ativação para formar um complexo ativado? Óbvio que quanto menor a energia de ativação for, mais rápido vai acontecer a reação, porque precisa de menos energia para ser ativado. Tá? Então, quanto menor a energia de ativação, mais facilmente, mais rapidamente o complexo ativado é atingido e a maior vai ser a velocidade da reação, tá? E vice-versa, ok? Então, vamos entender um pouquinho nesse gráfico. Então, ó, a gente tem a gente tem aqui uma reação exotérmica acontecendo e aqui uma reação endotérmica acontecendo. Certo? Então, para formar o complexo ativado, o complexo ativado geralmente ficaria aqui, ó. Então, a energia nesse caso aqui, para você formar um complexo ativado, seria da energia dos reagentes, né? A energia de ativação seria daqui para cá. E aqui a energia de ativação seria daqui para cá, na verdade. Né? Você teria que puxar fazer um tracejadinho. Então, a gente consegue concluir que o complexo ativado aí tem diferentes energias. Quanto menor for a energia para formar o complexo ativado, a energia de ativação, mais rápido vai ser a reação. A gente consegue perceber isso aqui nos seus gráficos, tá bom? Bom, agora os fatores que alteram essa velocidade de reação. Então, a gente tem a temperatura, a superfície de contato, a natureza dos reagentes, um catalisador e a concentração. Primeiro, a temperatura. A temperatura é bem simples, a gente entende isso. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de reação. Por quê? Porque se a gente tem, por exemplo, uma chama ali, na verdade, ou aquecendo uma água, por exemplo, as partículas vão estar se expandindo num nível muito rápido. Por quê? Porque a temperatura, ela influencia diretamente na velocidade de uma reação. Porque vai criar o quê? Maior o quê?
maior movimento entre as moléculas, vai elevar a energia cinética das moléculas, fazendo com que elas fiquem em constantes choques, né? Grandes choques acontecendo muitas e muitas vezes, aumentando a velocidade da reação. Tá bom? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Tá bem simples a gente pegar essa forma, tá? Agora a questão da superfície de contato. Superfície de contato é o seguinte, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então, por exemplo, quando a gente tem aquelas vitaminas Czinhas ali, ela vai dissolver, na verdade, ela vai efervescer, na verdade, muito mais rápido em contato com a água, se você quebrar o tabletinho. Então, se você quebrar, você vai ter maior superfície de contato, mais partes vão estar fazendo reações, mais partes vão estar se colidindo, e vai ser maior a velocidade da reação. Você vai ter a sua vitamina ser muito mais pronta muito mais rapidamente se você tiver uma maior superfície de contato, logo gerando maior velocidade de reação, tá bom? Agora, a natureza dos reagentes. É o seguinte, na questão de metal, quanto maior a reatividade do metal, maior a velocidade da reação. Então, assim, o que significa a reatividade do metal? Significa a tendência dele de perder elétrons. Então, quanto mais reativo for, maior vai ser a velocidade da reação, tá bom? Agora, a questão do catalisador. A questão do catalisador, por exemplo, ele justamente funciona para reduzir a energia de ativação necessária. Uma enzima, no caso. Por exemplo, quando a gente tem azia, a gente geralmente toma o quê? A gente toma o leite de magnésio, né, que é uma substância básica para neutralizar o pH do nosso estômago, certo? Só que o nosso estômago é feito por uma enzima chamada peptina. Então, ela tem condições de funcionamento. Esse catalisador geralmente funciona como uma enzima. O catalisador pode ser uma enzima, na verdade, que reduz a energia de ativação necessária. Então, se você tem menor energia de ativação, que a gente viu no slide passado, maior vai ser a velocidade da reação. Então, o catalisador ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação necessária para a formação do complexo ativável. Tá bom? Agora, concentração, a gente viu já nos últimos exemplos, quanto maior a concentração, mais vai ser o número de colisões, né, das partículas dos reagentes, portanto, maior vai ser a velocidade das reações, tá bom? Bom, agora aqui a lei da velocidade é algo extremamente importante, pessoal, extremamente importante. Tá, então o que é a lei da velocidade? Bom, a lei da velocidade, na verdade, é justamente para você analisar o nível de concentração, a variação de concentração entre a velocidade e as concentrações. Mas para isso a gente vai ter que olhar o quê? A gente vai ter que olhar as tabelas. E a gente pode se valer dessa forma, que a velocidade é igual a uma constante, que geralmente é dada pelo exercício, vezes o reagente elevado a um x, a um expoente. Esse K é uma constante, que vai depender, que nem eu já falei, depende do exercício, depende da temperatura, depende do experimento que você está analisando. E o x, esse expoente aí, é a ordem que ele está na reação. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem aqui 2NO mais Cl2 formando 2NoCl, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o NO, tá? E a gente tem o Cl2 e a gente tem o volume, tá? Então, o que a gente vai entender? A gente tem aqui 0,1 para 0,1 é constante. E a gente tem aqui 0,1 para 0,2. Tá? Então, a gente percebe que enquanto um se permanece constante, o outro duplica. Tá? E quando isso acontece, a gente tem duplica também o volume. E agora no outro, 0,1 para 0,2, o outro se mantém constante, é que quadruplica quando ele se mantém constante. O que a gente pode inferir nisso? A gente pode inferir que o V, que é proporcional, nesse caso, ao CO2, é igual ao K, que é a velocidade, que é a nossa constante, vezes o NO, tá, elevado ao 2, que é a ordem da reação, tá? No caso aqui, esse 2 corresponde ao coeficiente aqui de cima, que no caso é 2, e vezes CL2 elevado a 1, tá? Então, a ordem da reação que a gente quiser saber é justamente somar os dois expoentes, 2 mais 1, 3, tá? Então, assim que a gente consegue montar a velocidade, a lei da velocidade, utilizando essa fórmula, para assim resolver diversos exercícios, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho mais como essa lei da velocidade funciona. Então, a gente tem diferentes formas. Então, baseado nisso, a gente tem aquelas chamadas reações elementares, que acontecem somente em uma etapa. Então, nessa lei da velocidade, os expoentes de concentração, eles vão coincidir com a proporção estequiométrica, porque só tem uma fase, certo? Uma etapa. Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhada. Azinho, azão, certo? O azinho, no caso aqui, os expoentes com a proporção estequiométrica, tá? É igual a Czinho e Czão. Então, nesse caso aqui, vai coincidir os expoentes de concentração
e a proporção estequiométrica, ou seja, vai coincidir, eles são iguais. Já em reações não elementares, que são duas ou mais etapas, tá? Os expoentes não vão coincidir com a proporção estequiométrica, tá bom? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a lei da velocidade ela vai ser determinada pela etapa mais lenta, e geralmente a etapa mais lenta vai ser fornecida em exercícios, que nem aqueles da nossa apostila. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter o NO2 mais CO, formando NO mais CO2. Então, geralmente, aqui, ó, eles fornecem um exercício de qualquer etapa lenta, tá? E, obviamente, qualquer etapa rápida por consequência. Então, ele diz pra gente que essa aqui é a etapa lenta e essa aqui é a etapa rápida. E se a gente tá assim, a gente consegue cortar algumas coisas, se está dessa forma aqui. Então, a gente consegue cortar o NO3 com o NO3 e o NO2 com o NO2, ficando somente o NO2 mais CO, tá? Gerando o NO mais CO2. Eu, utilizando a lei da velocidade, tá? Lembrando que ela, por ser uma reação não elementar, os expoentes da concentração não vão coincidir com a proporção estequiométrica, tá? Então, a gente vai ter o V, que é igual a K, que multiplica NO2 elevado a 2, vezes CO, zero, nesse caso aqui, é igual a K, que multiplica NO2 elevado a 2, tá? Porque nesse caso aqui vai ficar 1, o CO2 elevado a zero, tá bom? Então é isso. Bom, agora química orgânica. Química orgânica a gente vai passar pelas funções, pela isomeria plana ou constitucional, mas eu me refiro à isomeria plana e isomeria espacial. Vou falar sobre as funções orgânicas que a gente tem. Então, primeiro aqui, vamos dar uma revisadinha bem rapidinha. Então, ó, aí nós temos aqui as funções orgânicas. Então, a gente tem aqui a função álcool, tá? Que é formado pelo grupo hidroxila OH. Então, geralmente é um composto, né? Pode ser um reagente, geralmente é carbono, ligado a um óxido ligado ao H, função álcool. Tá? A função fenol é o grupo hidroxila ligado a um anel benzênico, tá? Um anel benzênico, um anel aromático, ok? Aldeídos é C-OH, tá? O grupo carbonila, tá bom? Então a gente tem que lembrar disso, C-OH ligado a um radical, e a gente vai ter aqui um aldeído, ok? Acetona é C-O somente, tá ligado a dois, geralmente localizado entre dois átomos de carbono, tá? Então aqui a gente tem uma cadeia carbônica, aqui temos uma cadeia carbônica no aldeído, uma cadeia carbônica aqui no C aqui, geralmente o carbono, de ligação simples. E aqui também a gente teria o grupo carbonila entre dois carbonos, tá bom? Agora, o ácido carboxílico geralmente não, ele é composto por C-OH, tá? C-OH é o H. Então, o que significa isso? É o grupo carboxila ligado a uma extremidade carbônica. Então, para a gente nomear isso, como é que seria? Seria o nome do ácido, seria a palavra ácido mais o nome da cadeia carbônica mais o oico. Tá? Então, vamos aqui dar uma olhadinha, que eu esqueci de mencionar isso. Bom, o álcool é basicamente o nome da cadeia carbônica, mas o ol, por exemplo, se fosse uma cadeia composta por 4 carbonos, a cadeia principal seria, por exemplo, butanol, né? Nesse caso aqui, se tivesse ligação simples, tá? E se fosse saturado. Tá? Então, esse aqui é fenol, e esse aqui, por exemplo, aldeído, seria o nome da cadeia carbônica, por exemplo, pegar um exemplo de but, se fosse com 4, seria butanal, tá? E aqui butanona, tá? E aqui, por exemplo, ácido butanóico, tá? Agora, o éter é basicamente um oxigênio entre dois carbonos, tá? Ele é um heteroátomo na cadeia carbônica. Então, a gente teria o quê? A gente teria o prefixo associado ao grupo orgânico menor, no caso, mais oxi, mais o nome da cadeia principal, tá? Agora, o éster, como é que a gente faz para nomear o éster? O éster nada mais nada menos que é o ácido carboxílico, tá? Menos o H. Então, a gente tem o quê? Um C-O ligado à cadeia carbônica, tá? Então, a gente substituiria esse H por um O ligado a outra coisa. Então, esse éster, a gente teria que falar o quê? A gente teria que entender qual ácido que ele vem, tá? E depois simplesmente fazer o prefixo associado ao grupo que a gente está até o grupo C-OH, tá? O prefixo associado ao grupo orgânico após o C-O mais ila, tá bom? É assim que a gente nomeia o éster. Bom, a função amina nada mais nada menos que é um NH ligado
uma cadeia harmônica. Por quê? Porque pode ser diferente o nosso grupo amina, porque é NHX, que é ligado a diferentes cadeias carbônicas, tem diferentes formas de a gente ligar. Então, a gente vai ter que saber o nome do grupo orgânico ligado ao nitrogênio mais a palavra amina. Já a amida, a gente vai ter o grupo CONHX, né? Então, a gente vai ter o quê? C dupla O N H e ligado à cadeia carbônica. Então, o nome do grupo orgânico mais amida, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a isomeria. A isomeria basicamente são grupos que apresentam a mesma fórmula, tá? Mesma fórmula molecular, mesma quantidade de átomos, mas diferentes fórmulas estruturais, tá bom? Então, o que a gente vai entender? A gente tem a isomeria plana, a isomeria espacial, tá? Na isomeria plana, a gente vai estudar os 4 casos de cadeia, posição, metameria e função. E a isomeria espacial, no caso de geometria óptica e isomeria geométrica. Bom? A isomeria plana. A isomeria plana, a gente primeiro vai estudar a questão de cadeias, porque são átomos que têm a mesma forma molecular, mas diferem na cadeia, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma cadeia, a gente tem a mesma forma molecular em todos, tá? Mas eles vão diferir na cadeia. Então, nesse caso aqui, a cadeia, ela é aberta, é uma cadeia aberta, né, nesse de cima, e de baixo a gente tem uma cadeia fechada, tá? Os mesmos com a mesma forma molecular. Aqui a gente tem o butano, uma cadeia normal, e aqui o metilpropano de cadeia ramificada, tá? Aqui também isomeria de cadeia, diferentes cadeias, tá? E aqui uma cadeia homogênea ou heterogênea, e aqui uma cadeia homogênea, e aqui é uma cadeia heterogênea, certo? Então a gente tem diferenças nas cadeias, mas elas têm as mesmas formas moleculares, tá? Isomeria de cadeia. Agora, isomeria de posição. Isomeria de posição, basicamente, eles apresentam a mesma forma molecular, mas diferentes posições de ramificações, de insaturações ou de posições orgânicas. Então, vamos olhar isso aqui. Posição de ramificação, eles têm a mesma forma molecular, mas perceba que a ramificação aqui está no segundo carbono, e a ramificação aqui está no terceiro carbono, então é isomeria de posição. Já aqui, a gente tem a posição de insaturação. A posição de insaturação no primeiro carbono, é insaturado por dupla. E aqui a gente tem a insaturação entre o carbono 2 e 3. Então, fica but2eno. Então, aqui a gente tem a mudança da insaturação, portanto, isomeria de posição, tá? E aqui a gente tem a isomeria de posição de funções orgânicas. E no caso, a gente tem aqui a função OH, no caso, um álcool, e aqui a gente também tem um álcool, só que aqui a posição do álcool é no carbono 2 e aqui é no carbono 1, tá bom? Isomeria de posição. Agora, a questão de metameria, basicamente, o que é isso? São compostos que apresentam a mesma forma molecular, tá? Então, podem ser isômeros, tá? Mesma classificação de cadeia e a mesma função. Só que a diferença está no quê? Na presença do heteroátomo. Então, vamos lembrar isso. Então, por exemplo, aqui, ó. CH4H11N. Então, perceba que aqui eles têm mesma forma molecular, mas onde é que está a diferença? Na posição do heteroátomo, na posição do N aqui. Então, perceba que o heteroátomo muda de posição, portanto, a gente tem aqui uma isomeria de compensação ou metameria. E aqui, no caso aqui, é oxigenada. Então, o heteroátomo, o oxigênio, ele muda de posição na cadeia. Portanto, isomeria de compensação ou metameria. Tá bom? Agora, isomeria de função, mesma forma molecular, tá? Mas diferentes funções orgânicas. Por exemplo, a gente tem aqui mesma função, mesma forma molecular, mas diferentes funções. Aqui é um álcool e aqui é um éter. Aqui perdão. A gente tem aqui um álcool, um fenol e a gente tem aqui um éter. Mas a mesma forma molecular, o que muda é a função. E aqui aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, são as mais comuns da gente ver. Então, essa isomeria de função. Agora, partindo para a isomeria espacial. Isomeria espacial, pessoal, a gente vai estar falando o quê? Da posição das coisas. Então, são compostos que apresentam a mesma forma molecular, mas diferentes posições, tá? Dos mesmos ligantes. Então, assim, geralmente são conectados por dupla ligação de carbonos em uma cadeia aberta. Então, a gente pode entender que são duas cadeias, uma cis e uma trans. Vou movimentar aqui a câmera para cá. Certo. Então, vamos entender como funciona isso. Então, são as posições. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para a gente identificar uma isomeria espacial, nesse caso aqui, uma isomeria espacial geométrica, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem dois compostos, né, a gente tem, por exemplo, C ligado, C dupla C aqui, um carbono ligado por dupla, tá? E a gente tem aqui um pentágono vermelho, um pentágono losango azul e um triângulo amarelo. Então, a gente tem aqui dois
a gente tem dois pentágonos, ou seja, dois compostos, dois elementos iguais, na parte, num plano, e dois compostos diferentes no outro plano. E na trans, a gente tem os dois iguais, eles estão justamente opostos no plano, e os outros diferentes também. Então, quando isso acontece, a gente tem o quê? Quando a gente tem os dois iguais no mesmo plano, chama-se cis. No caso aqui, se você ver bromo com bromo, estão no mesmo, tá? E o trans dos bromos, eles estão o quê? Estão opostos. Então, esse aqui é um cis, esse aqui é um trans, tá bom? Já a isomeria óptica, a gente vai entender, para eles serem isômeros ópticos, eles obviamente precisam ter a mesma forma molecular, mas o que diferencia é a presença do carbono quiral, tá? Onde ele apresenta. Se ele tiver o carbono quiral e se as fórmulas moleculares forem iguais, eles tiverem o carbono quiral, eles podem ser chamados de isômeros ópticos, tá bom? Nesse caso, o carbono quiral são que fazem com 4 ligantes diferentes, tá? Carbono com 4 ligantes diferentes, no caso. Então, perceba que tem tá? Grupo, 4 grupos diferentes, né? Então, a gente tem aqui o NH2, tá? Que no caso aqui é o grupo amida, a gente tem aqui o hidrocarboneto, o hidrogênio, né? E a gente tem um C duplo OH, um ácido carboxílico. Então, a gente percebe aqui que a gente tem 4 grupos diferentes aqui, 4 grupos diferentes aqui, configurando uma isomeria óptica, tá bom? Agora, vamos lá. A reação de esterificação e hidrólise. Então, a gente está entrando já na parte um pouquinho de gorduras, né, pessoal? Então, vamos entender como é que funciona isso. Então, o que é uma reação de esterificação? É que acontece entre o ácido carboxílico e um álcool, formando um éster e uma água. Então, a gente tem um ácido carboxílico mais o álcool, vai gerar um éster e uma água. Então, como a gente percebe aqui, ácido carboxílico mais álcool, gerando um éster e uma água. E isso aqui que sobrou, o H e o H, eles vão se ligar formando água. Tá vendo que bacana que funciona? Então, a gente vai entender que essa reação vai acontecer quando o OH do ácido carboxílico vai se ligar ao H, formando do álcool, formando a água, tá? Enquanto o resto do álcool vai se ligando ao resto do ácido para formar um éster, tá bom? Então, a gente tem isso. Então, essa reação, ela pode acontecer de forma inversa, recebendo o nome de hidrólise, tá? E nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter um éster mais uma água, formando um ácido carboxílico mais álcool, tá bom? Então, ela pode acontecer, então vamos entender, vamos decorar isso. O ácido carboxílico mais álcool resultando em éster mais água é reação de esterificação, e invertendo o processo, no caso, éster mais água formando ácido carboxílico mais álcool, a gente chama isso de hidrólise, tá bom? Então, vamos lá entender como isso se aplica a óleos e gorduras. Então, óleos e gorduras nada mais nada menos que são ésteres formados por reação de esterificação entre ácidos graxos e glicerol. Ácidos graxos e glicerol formando triésteres nesse caso aqui, tá bom? Então, ó, ácidos graxos são ácidos carboxílicos com longas cadeias carbônicas, tá? E glicerol, tá? Que a gente tem que entender, são formados também são chamados de glicerina, tá? Que é um álcool com 3 grupos hidroxilas. Então, percebe aqui que a gente tem aqui um ácido graxo com cadeia, que obviamente é um ácido, né, pessoal, com cadeias carbônicas gigantescas, mais o glicerol, que é esse álcool. Então, perceba, um ácido mais álcool, lembra da reação? Formando um éster, no caso com triéster, mais água. Percebam de como isso está acontecendo de forma análoga, né? Então, o que a gente pode entender? A diferença aqui que a gente vai ter entre óleos e gorduras é basicamente, né, o seu estado físico na natureza, porque óleos é um viscoso, são líquidos, e gorduras são sólidos, né? Então, a gente tem que entender também agora, numa perspectiva química, que as gorduras, elas têm cadeias, o quê? Saturadas, somente ligações simples, não tem saturação por dupla nem por tripla, tá? Então, são moléculas que têm um ponto de ebulição por não terem saturação e por serem bastante compactas, maior, né? Então, a gente consegue ver aqui, perceba que isso aqui seria uma gordura. Por quê? Porque não há insaturação entre os carbonos, simplesmente ligações simples. Já os óleos, eles têm predominância de cadeias carbônicas insaturadas por dupla, tá? Então, fazendo com que elas tenham um ponto de ebulição bem pequititico, porque você percebe que a zona que elas têm para
para fazer as reações intermoleculares, lembrem-se delas, a superfície de contato é maior, então isso faz com que o ponto de ebulição seja, a superfície de contato, perdão, é menor, fazendo com que o ponto de ebulição seja menor por consequência, seja mais afastado. Aqui percebam que é bem próximo à superfície de contato, então ponto de ebulição maior, tá bom? Isso faz com que eles sejam líquidos de temperatura ambiente. Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de notação. Então, a gente geralmente, a gente tem o ácido graxo representado pelo seguinte modelo, tá? A gente tem que saber isso. CX, dois pontos Y. Então, o X é a quantidade de átomos do carbono na cadeia e Y a quantidade de saturações. Isso vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó, C18, 2.0. O que significa isso? É uma cadeia de 18 carbonos, porque X é a quantidade de átomos, tá bom? E nenhuma ligação dupla, ou seja, saturada. Aqui são 19 carbonos e uma ligação dupla, portanto, ela é insaturada por uma dupla, ou seja, monoinsaturada. E aqui 18 e 3, que seria o quê? 18 carbonos e 3 ligações duplas, ou seja, ela é polissaturada, tá? Bom, aqui a gente vamos falar agora sobre a denominação delta e denominação ômega. Então, a gente vai entender o seguinte, que a gente pode lidar com insaturações na cadeia carbônica de duas formas. Primeiro, a gente vai contar os carbonos a partir da extremidade, onde a gente localizou o grupo carboxila, que é esse grupo aqui, tá? Radical, dupla OH, tá bom? Então, a gente vai utilizar a letra grega delta. Então, delta, então se for delta 9, a primeira situação, a insaturação se localiza entre os carbonos 9 e 10 da cadeia, tá? Já, a gente pode fazer de outra forma, pelo ômega agora, contando os carbonos a partir da extremidade oposta ao grupo carboxilo, usando a letra grega ômega. Se a gente colocar ômega menos 3, a primeira insaturação se localiza entre os carbonos 3 e 4 da cadeia, tá bom? Então, vamos de novo. Para a gente indicar a posição da insaturação na cadeia, a gente pode usar a questão do delta, tá? Contando os carbonos a partir da extremidade onde a gente achou o grupo carboxila, tá? No caso aqui, delta 9, ou seja, está entre o 9 e o 10. Ou a gente pode usar pela forma do ômega, que é contar os carbonos na direção oposta onde a gente achou o grupo carboxila. Então, seria, se fosse, por exemplo, ômega menos 3, estaria entre o carbono 3 e 4 em saturação, ok? Então, esse resumo aqui, obviamente, não se responsabiliza por nada que tiver errado nele, ok, pessoal? Então, basicamente, é isso que vai cair na prova de Química na quinta-feira, tá? Eu preferi fazer dessa forma essa aula, porque eu acho que é bem importante a gente revisar a teoria com a pessoa falando, geralmente isso funciona mais rápido, tá bom, pessoal? Então, o resumo está excelente, parabéns por todo mundo que fez esse resumo, e eu recomendo que vocês façam os exercícios sugeridos sobre essa parte mais teórica e sobre a questão de consideração e de velocidade, tá? E de funções orgânicas, os exercícios que estão no livro são realmente de suma importância, e também revisar as avaliações contínuas, tá bom? Então, vocês tenham gostado da aula, deem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, e a gente se vê na próxima revisão. Abraço!